Gente, boa noite. Vamos dar início à etapa estadual do 14º Consenge. Queria convidar o Cheiveston, que irá anotar as inscrições e controlar o tempo de votações. Convidar a Maria Helena, que irá relatar e sistematizar as propostas. Eu queria agradecer a presença aqui dos todos presentes aqui, associados e associadas, do engenheiro Roberto Luiz Carvalho Freire, presidente da FICENGE, que faz o acompanhamento remoto dessa etapa. Esse congresso foi precedido de 2 debates sobre subtemas que ficaram a cargo do SENGE Minas. Subtema 1, fortalecimento sindical e valorização da negociação coletiva. Do tema 1, e organização sindical. Subtema 1. Emergência climática e segurança alimentar, do tema 2. Políticas públicas, dentro do item políticas públicas, tinha um subtema. Além disso, os textos enviados pela FICENGE foram disponibilizados no site do SENGE e todo mundo leu. Ontem ninguém tinha lido, mas de ontem para hoje acho que todo mundo já conseguiu ler. Para otimizar as discussões, vamos estabelecer um cronograma aqui de pauta. Nós vamos dar a palavra para o presidente da FICENGE. Depois, nós vamos abrir prazo até 19h40, nós vamos calcular esse prazo aqui, para inscrições de delegados titulares e suplentes. 19h40 e 55 a gente encerra as inscrições dos candidatos. E preparação, aí nós vamos ver se tira consenso, preparação de cédula para votação. 20h40, apresentação e eleição. Os candidatos a delegados são 7 efetivos e 7 suplentes. E uma mulher que vai ser eleita também, aí daria 8. 8 com 3 delegados nato, que são 2 da FICENGE, a Maria Helena e o Helder, e o presidente do sindicato, são 3, dão 8 delegados, então nós vamos eleger 7. Então, só para a gente estabelecer um prazo, se a gente for rápido, tiver consenso, obviamente, a reunião pode demorar menos. Nós fizemos 2 debates um sobre questão ambiental, segurança alimentar, questão climática, e o outro sobre fortalecimento sindical e negociações coletivas, com o Diese, que nos deu essa palestra, e a outra. Então, vou passar, Roberto Freire, é um prazer tê-lo aqui. Vou passar a palavra para você. Uns 10 minutos, tá bom, né? 2, tá bom. Tá bom, não, pode falar. Beleza, um abraço. Tá, boa noite, meu pessoal, os amigos e amigas de Minas Gerais. Eu gosto muito de Minas Gerais, só por causa das montanhas, né? Por causa das montanhas e por causa do queijo. Toda vez que eu vou aí, se eu não voltar com queijo, minha mulher fica reclamando. Mas eu gostaria de dar um abraço em vocês. Infelizmente, eu não estou indo para nenhum dos encontros. Eu andei pegando umas gripes aí meio desajustadas e estou fazendo um regime agora. O médico passou um regime e me proibiu, inclusive, de comer queijo. Eu estou meio traumatizado. Queijo e pudim, as 2 coisas que eu mais gosto. E eu não estou viajando, porque senão eu estaria aí presente nesse encontro de vocês. Não fui alguns outros. Participei de Rondônia, e também virtualmente, e participei do Rio Grande do Norte. Mas, assim, estou participando virtualmente e vou participar de Pernambuco presencialmente, né, que será no sábado pela manhã. Vamos eleger nossos delegados e as nossas propostas baseadas nas teses que a gente vai ler aqui. Mas, assim,
Desejar um bom trabalho, é, dizer que chego aí no dia 25 de agosto, né, essa terra querida, para a gente discutir dentro dos nossos temas, né, e tirar nossas diretrizes de trabalho para o próximo triênio e eleger a nossa diretoria, né, que é feita no Conselho, né, no 14º Conselho. E desejar um bom trabalho para vocês e, e vocês discutam. Eu gosto muito de Minas Gerais, porque Minas Gerais discute muito e normalmente não chega nos consensos que a gente imagina, né? Chega nos consensos assim meio... Mas eu gosto, assim, eu gosto por causa disso. Negócio muito arrumado, muito jeitoso, eu fico preocupado. Eu gosto de Minas Gerais por causa disso. Minas Gerais é muito grande. A primeira vez que eu fui em Minas Gerais, aí, que eu vi que tinha 853 municípios, 852, eu disse, meu Deus do céu, é uma coisa grande demais. Então, como Minas Gerais faz parte do Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, tem tudo aí dentro de Minas Gerais, então é bem próprio de Minas Gerais ter essa característica, né, de juntar todos os povos, todas as cores, todos os gostos, né, para poder representar bem o Brasil. Uma boa discussão e uma boa escolha dos delegados e um bom trabalho. Ok? Obrigado, Roberto. Nós vamos abrir agora o prazo para a inscrição das pessoas que querem ser delegados. São 18h52. Eu acho que a gente pode deixar uma hora, né? Quando terminar as propostas, a gente encerra o prazo de inscrição. Então, tem tanta gente aqui, eu acho que meia hora. Tem aqui, ó, esse papel aqui. Esse aqui, ó. Tá aqui, ó. É uma lista de candidatos. Eu já vou... Agora, o pessoal vai escrevendo aí. Não, tá o papel. Depois nós vamos ler. Na hora dos delegados, a gente vai discutir. Ok. Pelo visto aqui, só para adiantar, não ficar perdendo tempo, na reunião aqui tem duas mulheres, então o titular do suplente é obrigatório eleger. Está resolvido. Né? Ou então não está resolvido. Vamos então apresentar agora. Vamos lá para as propostas, né? Agora nós vamos passar, gente, para propostas, que é... A Nean não colocou aqui, não. Eu fui ler aqui, me perdi agora, porque está lá embaixo. Pode. Vamos iniciar a discussão sobre o tema fortalecimento sindical e negociação e valorização da negociação coletiva. Nós vamos apresentar agora a proposta na tela. Ontem teve a reunião do colegiado e a da diretoria, e a gente sugeriu que a nossa representante na FICENG, a diretoria FICENG, sistematizasse as propostas que vieram do FICENG, os textos. Então, a Maria Helena, ela sistematizou duas propostas desse tema, só para... Está tudo no site, mas eu sei que todo mundo lê, mas é bom repetir. Todo mundo lê, mas é bom repetir. Nós, o Sindicato de Engenheiros, ficou responsável por apresentar duas propostas do tema organização sindical
e nós for decidido que o sindicato vai apresentar duas propostas de fortalecimento sindical e valorização da negociação coletiva. E também duas propostas por políticas públicas, energia, emergência climática e segurança alimentar. Pode apresentar três? Pode. Algum outro tema, se quiser? Pode. A gente vai mandar para a FICENG, eles têm que colocar lá na pauta, mas o nosso, como é que fala, né, o estudo, né, o estudante, o nosso para casa são duas propostas desses dois subtemas. Então, o subtema, fortalecimento sindical e valorização coletiva, vou passar para a Maria Helena para ela ler, depois a gente discute o outro tema. Boa noite a todos e todas. Né? É muito bom estar com vocês. Boa noite, presidente Freire. Estamos aqui ansiosos para receber esses congressistas da FICENG com pães de queijo deliciosa, comida mineira que está assim, o cardápio já está pronto. Além da comida mineira, no próprio congresso, nós vamos receber aqui os congressistas no SENGE com uma comida de boteco, que é uma tradição aqui de Minas e Belo Horizonte. Na nossa reunião, se você estivesse conosco, né, nós servimos ali um cafezinho com pão de queijo, que, aliás, é uma tradição aqui desse sindicato. Então, assim, na minha opinião, né, eu sou mineira, do interior, então, assim, a gente gosta de receber as pessoas com aconchego, comida, abraços, né? É assim que a gente fortalece essa nossa luta, que ela não é fácil. Então, assim, o afeto, eu acho que ele é indispensável em todos os espaços. Então, como o Murilo já disse, né, a FICENG encaminhou textos base para que subsidiar as nossas discussões e as nossas propostas que aconteceram. Os dois subtemas que foram escolhidos, nós tivemos 2 encontros, e nesses encontros tivemos oportunidade também de conversar sobre esses temas. Então, como o Murilo disse, são 2 propostas de cada, podendo ser 3, e uma outra proposta que pode ser de outros subtemas que não foram escolhidos aqui pelo SENGE. Então, fortalecimento sindical e valorização da negociação coletiva. Então, proposta 1. Então, o que a gente entende de proposta? É alguma coisa que a gente possa realizar de forma mais concreta, né? Então, a gente tem que tentar sistematizar para que, olha, vamos fazer isso e dessa forma. Então, a negociação sindical precisa estar como prioridade dos sindicatos de engenheiros para a renovação de acordos e convenções. Devem conter pautas específicas que valorizem a engenharia e seus profissionais, somadas às pautas construídas em conjunto com sindicatos majoritários por ramos de atividade, que é a nossa prática, né? No Sindicato de Engenheiros, nós trabalhamos em conjunto com sindicatos majoritários, mas sempre apresentamos as nossas pautas específicas. Exemplos de pautas específicas. Garantia de aplicação e correção do salário mínimo profissional. Então, aquele salário mínimo que foi congelado, né, pelo STF, ele é importante e necessário que ele seja corrigido através dos acordos, né? E precisamos trabalhar também para que ele seja oficialmente corrigido. Acervo técnico comprobatório de experiência profissional através de anotação de responsabilidade técnica, tanto para profissionais autônomos quanto assalariados. Que é a forma da pessoa ter um currículo estruturado e comprovado do que ele exerceu de profissão, né? A ART. Definição de contribuição assistencial como forma de viabilização da estrutura dos sindicatos para desempenhar, está errada ali a palavra, desempenhar seu papel na representação. Garantia de descrição de cargos com a denominação e especificidades das funções requeridas. PL, Projeto de Lei Engenheiro Sim, Analista Não, que foi apresentado pela FICENG, está seguindo os trâmites lá no Congresso. Também está com problema. Isso tá. Então,
que acontece, né? As empresas, como é uma profissão regulamentada de engenharia, às vezes as empresas querem distorcer a legislação e a pessoa exerce funções e atribuições de engenheiro, porém a contratação na carteira de trabalho é analista com remuneração menor. Então, a gente tem que trabalhar para que isso não aconteça nos nossos acordos. Um item de pauta conjunta, aí indo para as pautas conjuntas, que evidentemente dependem da caracterização daquela empresa onde a gente está negociando. Mas que está crescendo em importância, está relacionado à saúde física, emocional e mental, diante da precarização das condições de trabalho e assédios cada vez mais presentes e intensos. É urgente a capacitação dos negociadores e representantes sindicais acerca do tema para a construção de pautas e ações concretas nessa defesa. Isso ficou evidenciado numa pesquisa que o SENGE fez, né, onde a presença de assédio em profissionais de engenharia é muito presente, né, tanto em empresas públicas quanto privadas. Então, é uma situação assim, relativamente nova com a intensidade em que se verifica, então a gente precisa de estar preparado para levar essas discussões à frente. Proposta 2, articulação parlamentar e junto ao sistema CONFEA-CREA. Buscar apoio e inserção na atividade parlamentar para recuperação e avanços de direitos trabalhistas, tais como o fim da pejotização, o retorno da ultratividade, né, aquela validade dos acordos coletivos, o acesso de servidores públicos ao salário mínimo profissional e direito de representação sindical, com a respectiva valorização do exercício profissional nas várias áreas da engenharia. Fortalecer a representação sindical nos conselhos regionais e federal, buscando a valorização da engenharia e de seus profissionais em suas atribuições de fiscalização do exercício profissional, bem como acompanhamento e proposição de agenda parlamentar de interesse dessa categoria profissional e da valorização da engenharia como fator essencial de desenvolvimento e soberania nacional. Então, todos os sindicatos têm representação nos conselhos, então a gente precisa de ter um direcionamento de representação para esses profissionais que são eleitos para representar seus sindicatos. Isso, né, propostas para a FICENGE encampar e todos os sindicatos também. Proposta 3, articulação da FICENGE com as centrais sindicais, visando a mudança da legislação sobre a contribuição assistencial ou atuação junto ao STF, para que a oposição à contribuição seja realizada nas assembleias das categorias, quando a apresentação do acordo ou convenção coletiva. Então, o que acontece, né? Os sindicatos hoje estão sendo, a arrecadação é que tem sustentado os sindicatos. Então, os sindicatos, essas contribuições são definidas em assembleia, porém, a legislação hoje permite que os trabalhadores representados naquela empresa ou naquelas empresas, se for convenção, tenham o direito de oposição. Então, a proposta é que esse direito de oposição aconteça na Assembleia de Deliberação de Pauta. No tema 2, políticas... Vamos discutir um ou faz os dois, só para perguntar. Isso, melhor. Tá Ok, bom. só perguntei. Depois a gente, então, faz as inscrições e vamos subtema 1, depois subtema 2, né? Alô, oi. Políticas públicas. Então, dentro desse tema, políticas públicas, nós estamos trabalhando com emergência climática e segurança alimentar. A proposta 1, trabalhar projetos político-pedagógicos das instituições de ensino para a formação de profissionais com capacidade de atuação sistêmica, eclética e holística na política de segurança alimentar e nutricional, considerando os diversos elos do sistema alimentar. Então, a gente tem um exemplo bem concreto e bem recente aqui no SENGE, onde os estudantes do primeiro período da engenharia da PUC Minas, hoje eles têm uma obrigação de ter uma carga horária de 360 horas durante o seu curso, com base nas ODSs.
né? Então, esses alunos vieram aqui, eles estão fazendo esse trabalho, esse projeto, e eles vieram apresentar aqui no SENGE. Infelizmente, eu não pude participar da etapa final, participei lá na PUC, e é um trabalho muito rico, não só de conscientização desses estudantes em relação às ODSs, quanto a prática, né? Como é que nós podemos exercer a nossa profissão com essa contribuição. Proposta 2, valorizar o papel dos profissionais nas soluções tecnológicas de enfrentamento à mudança climática, inclusive no âmbito do Plano Clima, adaptação e mitigação do governo federal. Nós tivemos um palestrante aqui conosco, o João Vitor, né? E ele fez vários convites, né? Convocações mesmo para que a gente engaje nesse tema, né? Porque assim, sem planeta, sem meio ambiente, não tem a vida humana, que nós humanos fazemos parte, né, desse ambiente. Participar e interagir com os programas governamentais visando a consolidação de políticas de Estado condizentes com o desafio da promoção da segurança alimentar e do combate à mudança climática, de modo a perdurar nos sucessivos governos e com estrutura para atuação forte do serviço público. E aí tem uma proposta adicional, né, como é permitido, é possibilitado. Foi o Vicente que apresentou. Eu não sabia onde colocava, como a primeira palavra que você escreveu foi valorização profissional, eu coloquei no item valorização profissional. Apesar que o conteúdo não é bem isso, não. Mas isso aí a gente, no debate, a gente pode chegar a uma conclusão. Então, a proposta que o Vicente apresentou. A valorização profissional é uma opção política, pois depende da reindustrialização do país, que teve seu grande desmonte no processo Lava Jato. Foram desmontadas as engenharias especializadas e consultorias em prol da internalização e terceirizações que desvalorizaram nossos profissionais. Com isto, perdeu-se o estímulo das novas gerações à engenharia. A proposta seria que nossos políticos do sistema promovessem centros de capacitação para especialização e reciclagem dos profissionais, com toda a infraestrutura e suporte tecnológico, com especialistas que poderiam repassar o conhecimento de cada área específica do conhecimento. Convencer parlamentares e governos da necessidade de criar uma ambiência de cooperação técnica, inclusive como contrapartida a investimentos de governos interessados no desenvolvimento tecnológico recíproco. Então, são esses os textos, né, que a gente, então, abre o processo de discussão e depois a gente consolida esse texto. A gente conta com o apoio do jornalista nosso para consolidar e colocar na forma de palavras talvez mais objetivas, e aí a gente passa para a discussão. Vou passar, o Cheiveston vai fazer as inscrições. Agora, pelo nosso tempo aqui, que é de 1 hora, menos de 1 hora de discussão, é a favor ou contra a proposta? Ou então retira um e põe outra, porque se a gente for, não dá tempo, nós fizemos debate aqui, deixar claro, não veio, pouca gente veio discutir. Então, hoje, não é hora de inventar a proposta, só deixar claro, porque nós fizemos debate. Primeiro, uma boa noite para todos e todas. Nosso presidente Roberto Freire aqui presente também, virtualmente. Nos termos do artigo 15 do nosso regimento, além das propostas dos 2 temas que estão discutidos e propostos aqui para o SENGE de Minas Gerais, há a possibilidade de nós termos um tema, uma proposta, pelo menos, além dessas que estão colocadas aqui para Minas Gerais. E no tema que nós trabalhamos, que era de valorização profissional, eu queria fazer uma proposta aqui também de inserir, então, nesse nosso debate, mais este tema, que é do tema de valorização profissional.
Lá está contida a proposta que a Ficenge e os sindicatos a ela afiliados devem apoiar e atuar ativamente na organização dos fóruns regionais e do Fórum Nacional de Engenharia, que me parece uma proposta que amplia, do ponto de vista dessa discussão nossa em relação aos dois temas, uma atribuição para o nosso sistema, da Ficenge e sindicatos, de integração com as demais organizações de engenharia brasileira na construção desse projeto dos fóruns regionais, do Fórum Nacional e do apoio à reivindicação da realização pelo governo federal de uma Conferência Nacional de Engenharia. Então, eu queria propor aqui, como nos termos do artigo 15, que a gente inclua também esse debate como uma proposta aqui do CENG de Minas Gerais. Vamos por parte agora. Primeiro tema da Maria Helena é de fortalecimento sindical e valorização da negociação coletiva. Vamos terminar esse tema. Depois nós vamos para o tema climático e depois nós vamos para a extra, que o Vicente já apresentou uma de valorização e o Túlio apresentou outra. Vamos ver se o pessoal concorda. Então, assim, a proposta 1, que a Maria Helena apresentou aqui, está na tela. Fortalecimento sindical e valorização da negociação coletiva. Alguém tem algum destaque? Então, podemos aprovar por unanimidade? Então, tá. Proposta 2. Põe a proposta 2 na tela. Alguém tem algum destaque? Eu queria falar um pouquinho, Maria Helena. Sem polemizar, mas é o seguinte, não sei se é função do CREA, é isso que está aqui. Algumas coisas sim, outras não. Então, assim, como articular, começa junto ao sistema CONFECREA, né? Eu sei, mas assim, por exemplo, só para dar um exemplo, nós, no Conselho, não significa que está valorizando negociação coletiva nem valorizando profissional. Nós estamos participando do Conselho. Estou só chamando a atenção, porque isso vai lá para a Ficenge, né? Estou só chamando a atenção. Paulo Henrique quer falar? Boa noite a todas e todos. Eu acho que essa proposta número 2, né, a gente pode incluir a proposta do Vicente nela. Pode juntar as duas, né? O Ronaldo pode fazer essa sistematização, porque ele está falando no sentido da gente valorizar com cursos e tudo mais. Isso aí. E também, esse tema a gente pode levar na proposta 3, que é a proposta que o Túlio está levando, né? Para discutir isso também na Conferência Nacional da Engenharia, né? É um tema que pode, ele não conflita, né? É uma coisa importante. Agora, com relação ao sistema CONFEA, o sistema CONFEA-CREA, ele tem uns assessores parlamentares que podem ajudar na articulação política. Eu não vejo conflitante também, não. Ok, tem 60 anos que não ajuda, mas tudo bem. Só 60 anos, mas ok. Pode ajudar algum dia, tem uma esperança, né? O mundo não acabou. Murilo, só fazer uma intervenção rápida aqui, porque Cheio. me incumbiram alguns papéis aqui de ser chato e eu não estou sendo em relação aos tempos, né? Mas todo mundo foi respeitoso até o momento, então não precisei de intervir. Em relação aos tempos das participações, a gente restringir a 3 minutos, né, para todo mundo poder participar. É só isso. Desculpa a interrupção. Entendeu? As propostas colocadas são bem abrangentes. Eu não sei se, atendendo ao pedido
do Murilo, não vou fazer uma nova proposta, mas porque esses temas são abrangentes, é possível colocar quase tudo dentro dela, certo? E o que eu tenho pensado, até através do meu trabalho de conselheiro, é o seguinte: as ARTs, certo? As ARTs são um documento que se faz para a responsabilidade social daquela obra. E, normalmente, ela tem que existir se tiver um contrato formal ou informal. E, na verdade, não se explicita, ou se explicita apenas assim, execução e projeto e execução. Mas a engenharia é muito mais que isso. Ela é planejamento, projeto, implantação e execução, operação e controle. Se os contratos não tiverem essa discriminação, fica muito fácil fazer uma ART, parar na execução e deixar o... Eu tenho notado em alguns, principalmente na área de elétrica, por exemplo, na geração fotovoltaica, se instala a planta, a fazenda de fotovoltaica e pronto, certo? Ninguém é responsável mais por aquilo que está acontecendo. Se troca placa, se põe placa, se mexe. Isso é o mínimo, né? Porque aquilo lá não gera riscos. Mas tem coisas no Brasil que geram riscos e não tem um responsável técnico que planejou e executou aquela ponte. Uma ponte, por exemplo, certo? Um prédio. E, na verdade, eu ressalto até o aspecto de planejamento urbano, que é planejamento, e, teoricamente, não é só arquiteto que faz. Então, a minha proposta eu já pensei em fazer isso por dentro do CREA, mas acho que a estrutura ela tem a sua dificuldade de subir. Eu acho que é interessante colocar isso numa dessas teses, para que a gente proponha isso, existir ARTs, desde planejamento até operação e controle, porque isso, além de salvaguardar a sociedade, vai também gerar emprego para engenheiro. Certo? Eu queria falar sobre que não está no nosso tempo. Aonde fortalecimento sindical? Não está no tema. Não, foi por isso que eu falei pode onde é que você quiser. Não é assim, não. Mas sim, Eu estou querendo facilitar a sua vida. Então me inscreve na outra. Tá? Estou querendo facilitar para você, você não quer. Tá bom. Estou discutindo fortalecimento, fortalecimento e organização coletiva. A RT está fora disso aqui. A RT está fora disso aqui. A RT foi colocada ali como valorização profissional. A paixão pelo CREA, eu sei que a paixão pelo CREA é muito difícil. Então, só dizer que o tema não é... Mas pode apresentar o documento. Seniuk, você nos ajuda muito se você formular uma proposta de texto. Tá? Mas aonde que ela encaixa, que o Túlio colocou, aonde que encaixa. Pode Só ser. pegar aonde que encaixa. Pode encaixar nele. Não, Certo com ele. pode ser. Ô, gente, olha aqui. Olha aqui. Ô, gente, olha aqui. Deixa eu te falar. Sim. Não é possível, né, que nós vamos fazer um congresso aqui, né, que até agora não teve adesão de quase ninguém, e nós vamos ficar discutindo temas que não estão na nossa alçada por enquanto. Se a gente cumprir o que a Vicente nos falou, né, pelo menos isso já é um sucesso, porque as outras coisas não aconteceram. Sábio, não me force a falar algumas verdades aqui, eu prefiro... Ela... Seniuk, só um minuto. Se eu entendo bem, Seniuk, ela poderia estar no subtema 2, que aí é o extra. Mas aí isso você nos ajuda muito formulando um texto, uma proposta de texto.
Tem empresas privatizadas no Brasil inteiro, né? Boa noite, gente. Boa noite, Roberto Freire. Ali, com relação à pejotização, eu não sei se, na minha opinião hoje, se a gente consegue derrubar isso, certo? Acabar com a pejotização. Porque, principalmente na engenharia, né, falando sobre ela, a gente vê a quantidade de pessoas jurídicas hoje. Só que isso aí está impactando alguns setores, principalmente, né, o INSS. Então, eu acho que a gente poderia tentar trabalhar algumas coisas, porque muitas vezes a pessoa está jovem e ele nunca acha que vai aposentar. Aí o tempo passa, né? Depois fica igual o Paulo Henrique, esse mais velho e tal, né? E vai querer aposentar. Aí, a hora que ele lembra disso, ele vai falar, cara, eu não recolhi nada de INSS. Não, você, PJ. Mas, assim, pessoalmente, né? Então, se a pessoa não faz isso, se ele não é instruído por um bom contador, ele chega numa situação mais complexa. Então, eu acho que se a gente conseguisse trabalhar uma questão, né, que a pejotização, vamos supor, ela existisse, mas que ela tivesse, que aquele que contratasse, ele tivesse alguns encargos. E um deles é o pagamento do INSS. Você entendeu? A gente buscar uma coisa, porque eu não. A coisa hoje está tão assim. Está tão aí colocada que eu acho que você leva uma proposta dessa, ela. Ou seja, ela, do mesmo jeito que ela vai, eu acho que ela volta. Então, assim, eu gostaria talvez da gente pensar isso aí, de agregar algumas coisas, porque essa coisa do INSS... Agora não dá para pensar, faz a proposta. Né? Só uma parte rápida. Nós temos um processo de regulamentação da reforma tributária. Tá? Talvez colocar isso na pauta de discutir os serviços de engenharia nas questões de reforma tributária. Porque aí entra a questão de contemplar os PJs. Porque hoje o encargo é muito alto, o encargo tributário é muito alto. A discussão nós estamos fazendo, a proposta 2, eu entendi que para tirar a pejotização, para colocar a pejotização foi cá. Eu estou contra. Então, por isso, nós podíamos votar, não posso. Uhum. Você ia falar? Que eu entendi, Tunico, não sei se foi isso, mas que é contra a pejotização indiscriminada, e isso até nos textos da Ficenge cita. Então, a gente pode fazer, continuar nos posicionando contra, eu acho que temos que manter ali, e aí propor alternativas, que os sindicatos representem também esses, e tenham mais poder, enfim, discutir alternativas, mas eu acho que tem que manter, ser contrária à pejotização, e esse pejotização, entre aspas, é porque isso virou um termo mesmo, como que a gente se refere à forma que está acontecendo, assim, não é que a gente vai acabar com qualquer pejotização. Murilo, só se a gente avançar no raciocínio do como, né, se as empresas de serviço de engenharia tivessem uma tabela
da reforma tributária ajustável de acordo com a empregabilidade da CLT, tá? De forma a motivar a CLT, uma redução para que o encargo tributário fosse compensado nos valores de tributos. Acho que é uma discussão com o governo na regulamentação nesse sentido, de estimular a contratação como CLT. A gente votar, tem duas para você. Tá bom. Ou seja, esse tema está no Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal está fechando questão sobre isso, que a pejotização vai existir, ela vai continuar. Tá. Então, ponto. Agora, se a gente quer mudar isso, é via legislativo. E ali tem uma proposta da gente trabalhar junto aos parlamentares, junto ao nosso conselho, né, e os regionais, federal, da gente, ou seja, porque tem essa grande discussão hoje a nível de Brasil, né, que os valores que hoje estão sendo, né, os velhos de amanhã, que nós já estamos, não vai ter dinheiro para ser pagos. Por quê? Não tem gente contribuindo. Um dos grandes casos é a pejotização. Então, esse é um tema que eu estou querendo dizer, e sensibiliza você a discutir com as pessoas. É nesse aspecto. Tá? Então, assim, a minha proposta é o seguinte, a minha proposta é muito clara, que haja pejotização, certo? Não sou contra, mas a pejotização ela terá que ter encargos. Ok. Né? Então tem duas propostas. A proposta que a Maria Helena fez é avanço do direito trabalhista, tais como o fim da politização. A proposta que a Maria Helena fez. E você está propondo que, no lugar do fim da politização, que a pejotização exista com pagamento de imposto, INSS, etc. Paulo Henrique. Vai lá, vai lá. Microfone. Pois é, olha só. Quando nós, essa discussão do SENA, nós começamos na década de 90, a discussão quando começou a pejotização. Então, é contra a pejotização, porque eu, como PJ, a última que eu trazia foi na ArcelorMittal. Ela exigia que eu recolhesse o INSS, que eu pagasse o INSS. Entendeu? Ela exigia isso. Você tinha que apresentar uma certidão de INSS. Toda vez que a empresa cobra, ela cobra isso. Então, não vale a pena ficar essa proposta, não, Túlio? Tá? Então, beleza. Beleza, você fez uma defesa. Ok. Cacheta, você quer escrever? E depois nós vamos votar. Pessoal, só organizar um pouquinho aqui, porque a gente tem um prazo aqui para a gente seguir, a gente já está começando a estourar. Então, todas as participações, mesmo que a gente faça as defesas mais curtas para a gente poder prosseguir. Obrigado, Cacheta. Pessoal, boa noite. Eu acho que essa proposta do Tunico, ela é complicada pelo seguinte: o que é a pejotização? Como é que ela surge? Para que ela surge? Ela surge exatamente para acabar com os encargos das empresas. Não dá para poder reafirmar isso, que é a precarização do emprego em cima do trabalhador, que é onde tira os encargos, tira os direitos trabalhistas, tira o fundo de garantia, tira não sei o quê. Tá. É para isso que ela foi criada. Então, essa articulação aí, da forma que está escrita, ela é correta. Nós não podemos apoiar a precarização do trabalho. Essa questão da pejotização é a precarização. Não cabe a nós reafirmar a precarização, que na prática é essa a proposta do Tunico. Eu acho que o que nós temos que fazer é ser contra a pejotização e fazer o debate onde ele estiver. Cabe ao sindicato, cabe à nossa gloriosa Ficenge fazer o debate contra a precarização. Eu acho que é isso que nós temos que fazer e aprovar essa proposta da Maria Helena como ela está proposta. Vamos então para ação. Tem duas propostas. Ô, gente, ok.
Rapidinho. Ok. Bem, boa noite, pessoal. Sobre a pejotização, é um negócio que você falar que vai lutar contra a pejotização é uma coisa fora de propósito, porque isso está previsto, a abertura de empresa por um engenheiro é um direito que ele tem e ele pode abrir. A utilização do PJ como empregado, né? O cara CPJ e cumprir horário, cumprir todas as atividades de uma relação trabalhista, que está errado. Então, a questão tem que ser um controle, não o fim da pejotização, porque a gente não consegue. Quem vai extinguir a pejotização, nós vamos ter que mexer no Código Civil, né? Então, eu acredito que a mudança daquilo ali, para não ficar um negócio extemporâneo e fora de propósito. Como você falou, eu vou falar também. Tem muita coisa que no Brasil a gente luta e não tem. Nós lutamos por soberania por quê? Tem? O Centrão vai aprovar? Mas nós lutamos. Nós lutamos por liberdade democrática, nós lutamos. Tem? Não tem. Nós estamos contra emenda parlamentar. Estamos contra? Não. Existe. Então, por existir, não podemos ser contra. Só esclarecendo também, esse termo, entre aspas, né, é um termo onde, né, todo o movimento sindical coloca que é exatamente na burla do direito trabalhista de ser remunerado com todos os seus direitos. É nesse sentido que está aí a pejotização. E a proposta é fazer a votação, manutenção do texto, retirando o amarelo ali que o Crisani retirou, ou acrescentando a proposta do Tunico depois. Os que vão a favor da manutenção do texto, levante a mão, vamos ver. Por favor. Vou ter que contar, né? Conta aí, quer contar, Cheiro? Vamos a proposta do Tunico. Por favor, levante a mão. Eu que entendi, a proposta foi aprovada. Proposta 3. Não precisa colocar o número de voto, não, né? No geral, proposta 3. Em debate, quanto tempo nós temos, Chico? Nós estamos com o tempo esgotado, mas tudo bem. Mas a gente está tentando acelerar, vamos lá. Proposta 3. Desce um pouquinho. Proposta 3. Não. Isso. Alguém é contra a proposta 3? Deve aprovar? O tema: emergência climática, segurança alimentar. Proposta 1 de Maria Helena. Tem algum comentário? Alguma substituição? A proposta do Paulo Henrique, que estava falando para incorporar a minha proposta naquela primeira. Chegou. Então, a emergência climática, proposta 1. Alguém tem algum comentário? Deve aprovar? Vemos?
Está aprovado por unanimidade. Proposta 2. Sobre algum comentário? Podemos aprovar? Aceitar a proposta? Acho que esse assunto deveria colocar a agroecologia como termo nessas três propostas. A agroecologia é, inclusive, defendida pela Ficenge há muito tempo, certo? E isso aí tem tudo a ver. A palavra agroecologia é só um texto, certo? Só um aprimoramento de texto. Dá 2, por exemplo. Dá para colocar seguindo os princípios da agroecologia, beleza? Isso aí. Podemos aprovar, que é a resposta 2? Aprovado por unanimidade. Vamos. Dois. Tem um comentário, podemos aprovar? Já. Proposta 3. Não quiser, eu acho. Então, aprovado a proposta 3? Ok, aprovado. Já. Agora nós vamos entrar nas propostas extra. Vamos fazer uma proposta. E quem apresentou uma proposta, Texto, na forma como ele foi apresentado, tá certo? Na tese relativa à valorização profissional. Fórum da Engenharia Nacional. O Fórum da Engenharia Nacional foi lançado na sua primeira reunião anual, realizado nos dias 2 e 3 de junho de 2025, no Clube de Engenharia do Brasil, no Rio de Janeiro, e é uma construção e articulação estratégica de caráter permanente. Assumiu como objetivo ser um espaço político e cultural de pensamento, formulação, debates, diálogo social e articulação para incrementar ações mais assertivas das lideranças integrantes da engenharia, arquitetura, agronomia e geociência junto aos governos e à sociedade. O Fórum reúne organizações profissionais, pesquisadores e empresas que atuam e interagem nos campos da engenharia, arquitetura, agronomia, geociência e áreas relacionadas em prol do desenvolvimento nacional inclusivo e soberano. A Ficenge e seus sindicatos devem participar, é a proposta, dos fóruns regionais que estão sendo criados e do Fórum da Engenharia Nacional, se integrando de forma ativa na organização, consolidação e ampliação destes fóruns, bem como na realização da Conferência Nacional de Engenharia. Essa é a proposta. Nesse mesmo tema, né, que a Ficenge e os sindicatos entrem na fortalecimento da Conferência Nacional de Engenharia, levando temas como valorização profissional, corrupção política, que depende da situação do país, etc. Tal. Okay? Não, fala com ele, não é comigo, não. Tem aprovado tudo. E sempre a outra nota. Ou vai fechar. Nós podemos levar uma ou duas desses.
Eu quero fazer a defesa dessa aí. Eu acho que pode, inclusive, incluir, implementar na outra proposta, já que já vai levar só duas. Mas eu quero fazer Levar defesa. Calma. Não. Extra. Só uma no extra. Eu quero fazer defesa. Eu quero fazer defesa da valorização profissional como opção política, exatamente porque, se não houver desenvolvimento, não vai haver a valorização da engenharia e, logicamente, não vai haver a valorização dos engenheiros. Então, a minha proposta ali faz com que as instituições promovam, junto aos parlamentares, junto às outras instituições de ensino, as instituições governamentais, para que façam a defesa da engenharia, para fazer a defesa dos engenheiros. Porque aquilo ali, com isso, perdeu-se o estímulo das novas gerações à engenharia, porque foram desmontadas engenharias especializadas em consultoria. E com isso houve realmente uma desvalorização, inclusive do salário mínimo, e o crescimento das pejotização. Porque as empresas viram e falaram, não podemos fazer desse jeito, tem engenheiros sobrando, e agora podemos trazer engenheiros internacionais para fazer a nossa engenharia. Então, essa proposta aí, realmente, é um contraponto a essa, Eu sei, são duas essa nova propostas, não política. adianta a gente querer juntar as coisas, não. São duas propostas. Nós vamos ter que votar, porque só pode uma. Se ele que tinha uma outra proposta, então são três para a gente votar. Nós já votamos a dois, aí. Não, não entendi nada. Apresenta. Não é extra, não. Aqui, ó. A proposta 2 diz o seguinte: articulação parlamentar e junto ao sistema CREA. Esse é o título, né? Certo? Então dá para fazer um montão de coisa aí dentro, né? Então, eu acho que dá para colocar isso aqui, ó. Aqui, ó. As ações de engenharia se estendem nas fases de planejamento, projeto, implantação, operação e controle. As leis e normas que definem a emissão da ART apresentam o seu contorno de existir em projeto formal oral e regulamentação do CONFEA. No sentido de proteger a sociedade, objeto fim da ART, deve-se exigir que essas fases de engenharia acima descritos devem estar no objeto do contrato. Necessariamente, toda obra de engenharia que tenha projeto deve ter necessariamente um ART de operação e controle. Essa é a minha proposta. Eu continuo achando que a gente teria que votar a proposta, que não é o tema que nós estamos discutindo. É um extra tema. Então, se é extra, tem que votar. Ué. O Túlio apresentou, o Vicente apresentou e o Senilca apresentou. São três propostas. São três propostas. Tem três propostas. Então, tem a do Túlio, a do Vicente e a do Senilca. É complementar, menos que você. Você parece que você discorda do conteúdo. Você acha que o conteúdo é errado? Mentira. Não é conteúdo. Então, se você não está discordando do conteúdo, não pode. Eu vou botar agora. Eu não quero. Tão importante quanto essa. A minha é pequena dentro de uma outra. Essas duas são muito importantes. Eu vou colocar aqui sozinho para debater essa coisa. Tem um plenário aí que vai resolver isso. Eu não vou sozinho resolver isso. Eu gostaria de comentar sobre a proposta apresentada pelo Vicente. Eu entendo que ela está contemplada na proposta que o Marco Túlio fez, porque ela é muito abrangente. Eu entendo que ela está incluída. O fórum, ele tem o fórum regional,
tem o Fórum Nacional e está defendendo, inclusive, que exista a Conferência de Engenharia. Então, esse tema, na minha opinião, estaria contemplado. Gente, eu não vou resolver isso sozinho. Para mim, tem 3 propostas. As 3 propostas, se quiser juntar, ok. Agora, apresente aqui. Eu não vou juntar as 3 propostas. Eu estava propondo aqui para o Murilo, gente, só para a gente pacificar, né? Votar não é problema. É claro que se a gente for levar para votação, não há problema. Mas que fizesse a fusão da do Vicente juntamente com a do Túlio, como está sendo proposto, de uma maneira sucinta, claro, para a gente não. E também a proposta do Sinuca, apesar de intempestiva, a gente reconsiderasse e colocar como uma complementação mínima. Isso é só uma sugestão, não para a gente não atropelar os trabalhos, tá? É uma sugestão para a gente pacificar e não atropelar os trabalhos. Eu vou encaminhar da mesma forma, é o seguinte, a gente deixa para o nosso jornalista fazer essa... Não? Então tá. Não, o conteúdo da proposta do Vicente, o primeiro parágrafo dela, entrar na... O Chase fez a proposta. Você é contra a proposta do Chase? De acordo. Você é contra a proposta do Chase? Não, você discorda da proposta do Chase? Não, aqui, olha aqui, eu só vou ler o segundo parágrafo aqui, ó. O fórum reúne organizações, vírgula, profissionais, pesquisadores e empresas que atuam e interagem nos campos da engenharia, arquitetura, agronomia, geociência e áreas relacionadas, em prol do desenvolvimento nacional inclusivo e soberano. Está contemplado, por isso que eu defendi essa. Está incluso. Pode? Eu quero apresentar, juntamente, participação no Fórum da Engenharia Nacional e nos fóruns regionais, se integrando de forma ativa como uma opção política, pois depende da reindustrialização do país, que teve seu grande desmatamento. Porque isso já direciona o fórum no nosso Congresso, porque nós temos que discutir isso dentro do nosso Congresso. Claro. Ajuda na edição, ajuda. Na proposta do Túlio, é encaixado no centro? É isso. Ei, alguém só. O Chase propôs que a proposta do Sinuca entrasse. Fosse reconsiderar para a gente contemplar o pedido dele, não deixar ele de fora, mas que fosse de uma forma bem sucinta, porque o seu texto está muito grande. Aí eu proponho que a gente faça ele de uma forma muito, muito objetiva, né, da edição. Aí você fazer como o Vicente lá e para a gente pacificar e finalizar. Agora, terminou, teoricamente, terminamos temas, né? As propostas. Levar as propostas, agora nós vamos ler agora. Tem mais alguém, para não dar confusão, que quer ser delegado, vai escrever aqui? Que a Folha entrou. Pois é, eu estou perguntando, né? Agora... Não é presença. A lista de presença também, gente, é importante para nós. Todos assinaram? Onde que está a lista de presença, gente? Agora, qual que nós temos tempo aqui que nós escolhemos, vamos ver se é possível. Agora vamos debater. Vamos ler as delegadas. Alguém mais quer ser delegado? Podemos encerrar? Podemos encerrar a discussão, delegado? Então, vou ler quem que escreveu como delegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Ele vai escrever? Então, estou falando. Aí. A gente vamos agilizar aqui para a Dizendo, gente, quem quem não tiver, escreveu, vamos escrever, depois não dá mais não. na hora que a gente começar a fazer aqui São 7 vagas. Primeiro, assumir as canetas. acho que a gente tem que começar do mais fácil, mais difícil. Então, nós vamos primeiro, tem eleição de uma mulher não, Fez a lista de presença. Essa é outra, essa é a inscrição para os delegados. Aqui tem 16 até o momento. Para os delegados de Minas Gerais. Nós temos a FICENG determinou o seguinte, só para ficar claro, tem uma tabela, nós nem vamos... 7, 1, mulher, 2, o delegado já não tem, e o delegado já... Então, 3. Então, são delegados de 11. Tem uma mulher, uma titular e uma suplente. E tem 7 da gente eleger. Então, a gente queria, talvez, melhor, porque a gente tem que pensar um pouco. Não é melhor eleger mulher primeiro? Sabe? Se nós temos que eleger muito tempo, vamos ver quantos eleger da resolve. Quê? Isso. Aqui tem Carol, Isabel e Maria Isabel. Tem 3 candidatas para 2 vagas. 2 vagas. Que é o titular do governo. Isabel. Eu abro mão. Tem que ver se a tabela retira ou não. Está propondo não. Retirou, retirou. Gente, vamos lá. Alguém tem ideia aí ou está rindo? Central. Tá. Vamos explicar de novo, porque, de novo, 300 vezes, não tem problema nenhum. A gente viveu para isso, para repetir. A FICENG determina em todos os seus processos que elege uma mulher. Por que a Maria Helena não está? Porque ela é da FICENG, ela é delegada nata, eu já falei. Delegado nata. Pera, gente, escuta aí, porque senão eu vou dizer todo. Ok. Não, já está entendido. Então, 3 delegados. Alguém entendeu? Maria Helena, Helder, eu. Entendeu? Ok, eu estou pelas participações aqui, eu proponho a Carol ser a titular e a Bel ser a suplente dela.
A Carol titular, a Bel suplente. A Carol titular, a Bel suplente. Alguém discorda? Podemos aprovar? Você- Concordam? Nós temos agora outra proposta que eu vou fazer para simplificar. Tentando simplificar. Nós temos um candidato a presidente eficiente, que se chama Marco Túlio. Então, eu estava também querendo, já, de antemão, nós temos um candidato no Congresso da Assistência, que vai tentar ser eleito presidente aqui de Minas Gerais. A minha proposta é ser Eleito por aclamação. É só um minutinho, gente. É só o seguinte, porque para ser candidato à presidência da Ficenge ou à diretoria, tem que ser delegado pelo regimento do Congresso. Entendeu? É isso que o Murilo está falando. Tá certo? Mas, logicamente, não quero me colocar em privilégio em relação a nenhum dos candidatos aqui. Tá certo? Então, ninguém discorda que o Túlio seja candidato eleito para a Ficenge disputar a presidência da Ficenge. Todo mundo concorda? Então, o Túlio está eleito. Túlio está eleito. Aí, vou só colocar as propostas que existem. Pode ser aprovado ou não. E aí nós vamos ter a disputa aqui para ser. A proposta da executiva é que ele seria. 3 delegados. Por quê? Flávio e eu, e Maria Helena não precisa. Então, não tem que ser não. Nós temos Maria Helena, eu, 7. E 4 delegados. O Ricardo não quer. Então, seriam 3 delegados. Que é a proposta que a executiva está fazendo, que ela coordena a assistência, ela coordena o conselho, é uma proposta que nós fizemos. Ela pode ser aprovada ou tá. 7. 6. São 7 vagas, sendo eleito tudo que vocês. E tem uma mulher eleita. Não, ô, gente. Ô, gente, Peraí. De novo. MR. Carol, é esse. Mulher não faz parte. Já tem uma garantia de um voto. Então, a mulher foi eleita, sobrou 7 vagas. O Túlio foi eleito, sobrou 6 vagas. Tá? Titular, suplente, nós podemos eleger 14. São 7, mais 7, 14. Tá? Então, nós podemos eleger 7. 7 titulares e 7. 6. 6. Mulher só pode disputar uma vaga? Pode, a outra também pode, não. Pode. Pode, se Pode quiser, disputar pode. outra. Renuncia, pode. Se renuncia, Bel? pode. Se renuncia, se algum, se quiser, a Bel quiser disputar, está disputando, problema nenhum. Viu, Bel? Então tá, só isso. Da proposta, 6 vagas.
A executiva propôs que ela fosse eleita. A executiva, você sabe quem é a executiva? Eu disse, Helder está fora, nós vamos. Quem são? Os nomes que estão Deixa eu falar aí. Então, deixa eu dar para lá. Executiva, eu, Cacheta, juiz. Nós três estamos na coordenação regional. E o Ricardo abriu mão, junto com vocês, os outros da executiva já são delegados. Então, a proposta que nós estamos fazendo é da executiva, desses três ser eleitos, depois nós vamos discutir o suplente dele. Eu concordo, acho que tem que haver votação. Bem, Para todo mundo. Falar todo mundo e a gente vota se. não, nós vamos votar, se nós vamos concordar ou não, mas eu vou votar. Não. Não, eu vou votar. Isso, você vota contra. Você vota contra. Isso, você vota contra. Isso, sei, a conta é para agora. Então, eu fiz uma proposta. A Abel é contra. Você votar? Ou as pessoas presentes aqui no plenário. Proposta, concorda que os três, que a executiva, três sejam eleitos para o conselho? Os que concordam, por favor, levante a mão. Vai contar. Elegeu os três da executiva. Quem concorda, por favor, levante a mão. Levante a mão, vamos contar aí. Contar. Conta. Sim. Estão aprovados os três da executiva. Ok. Agora nós vamos eleger três. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17. Desde 17 nós vamos tirar os três da executiva, tirar os dois, tirar Os que já estão. Túlio sai. Vai. Eu queria só propor da gente, né, indicar a Abel, suplente do Túlio, tá? Fazer essa proposta, porque a gente contempla as mulheres que estão participando e... Ela quer ser suplente. A Lisani fez a proposta, a gente já resolveu o suplente do Túlio. Não. Você fez a proposta, sei. Você fez a proposta. Não pela amizade, pelo outro motivo. Abel foi a primeira pessoa aqui de um desprendimento grande essa noite. Não, estou para contribuir, como ela tem contribuído muito no Sindicato de Engenheiros nos últimos tempos. Presente, debatendo, brigando, cada jeito dela igual eu mesmo, então, não, igualzinho a mim. Então, eu acho que a Abel devia fazer um esforço, dentro das condições pessoais suas, se você tem alguma coisa pessoal, você titular, né, como delegado, eu acho que era importante, eu endosso a palavra da Isabel, eu acho que é importante, é Isabel para Isabel. E o Túlio, nós arrumamos outro suplente para ele, que é mais para constar, porque só se morrer que não vai ser nosso candidato, né? Então, é isso. Eu acho que a Bel devia fazer isso. Viu, Bel? Tá bom? Então, vamos lá, gente. Nós temos 3 vagas.
Um é da Bel. Vamos votar, da Bel? Todo mundo concorda? Agora, então, sobrou duas vagas. Duas vagas. É possível fazer alguma coisa? Eduardo, continua candidato. Quais são os que sobraram? Não, tem 15 nomes. Tem duas vagas. Tem 15 nomes. Não, já saiu, mas tem uns 12 aqui por aí. Você vai ler aqui. De qualquer forma, para mim, fica não é um apelo, não, porque tudo velho aqui, só tem, acho que a Bel de novinha ali e a Carol, né? Tudo velho. Mas o sindicato tem promovido aqui debates, encontros, e quando discute eleição de conselheiro para o CREA, enche essa sala. Hoje, como tem eleição de delegado, encheu a sala. Né? E aí, quem participou dos 2 debates preparativos para esse evento? Então, fica muito esquisito, só hoje, dia de eleição, que as pessoas não participaram, vêm participar. Nós fizemos tanto debate aqui, então eu faço um apelo, participem. Se estão aqui hoje como candidatos, venham nas próximas, não é só hoje não, tá? Só esse desabafo. Vocês ali os nomes. Bom, vamos lá. Aí eu vou pela ordem da inscrição aqui. Eduardo, Cris Dani, aí retiro o Marco Túlio aqui retirado, Vicente, Antônio Dias, Gilson, Paulo Henrique, pula a Carol e a Isabel, Marcelo Oliveira, Zé Flávio pula, desculpa, eu, Cheviston, Edílio pula, Cacheta pula, Maria Isabel, sim, Maria Isabel pula, isso, desculpa, eu me fez errar, tá vendo? Eu tinha colocado aqui que pulava. Não, Maria Isabel continua, então tá certo, não, me induziram ao erro aqui. Maria Isabel, Zé, já foi, então tava certo, não, pera aí, gente, então tira, então tava certo. Não, já tá dentro. Tá ou não tá? Não, você foi eleito titular. Esquece. Vai lá. Tá não, gente. Risca. Vai riscando os nomes. Isso. Então, aqui, ó, gente, deixa eu só... Isso, não já tá, é porque a gente está excluindo os nomes que já estão pacificados. Deixa eu só retomar aqui, para não haver confusão. Teoricamente são 10, e vai ler de novo. Isso, eu vou recomeçar para não haver dúvida, para a gente não ficar aqui nesse impasse. Eduardo, dentro. Cris Dani, dentro. Marcos Túlio, fora. Fora, quando eu digo, é porque já está pacificado, gente. Não, é para poder, é para ficar claro. Então tá, então vamos lá. Vamos lá. Eduardo, Cris Dani, Vicente, Antônio, Gilson, Paulo Henrique, Marcelo, Cheviston, José Francisco e Sávio. 10. Isso. Não, nós vamos votar no mesmo titular. Só titular, 2 titulares em toda essa turma aí. Não, gente. Titular entre os 10. Tem 2 vagas. Depois faz a votação de suplência. Primeiro a gente precisa definir entre esses 10 nomes que foram falados aqui, 2. Quais são os 2 titulares entre esse grupo de 10 nomes? Alguém abre mão? Todo mundo vai entrar. Só que nós precisamos resolver os primeiros 2 titulares. Eu perguntei, alguém abre mão? Se não abre mão, nós vamos votar. Ô, pessoal, aqui, ó, vamos, tá meio desorganizado, vocês estão falando sem microfone, nosso presidente tá na audiência aqui e ele não está nos ouvindo. Por favor, não falem sem microfone.
Vamos lá, gente, por favor, vamos organizar. Eu abro mão da titularidade para facilitar o processo e fico proposto como suplente. Eduardo Braga também abre mão. Marcelo, Sávio, Cris Dani, Eduardo Braga. Marcelo Oliveira. Eduardo. Sávio, eu abro mão da suplência. Eu abro mão da titularidade. Tunico, você não pode ir no outro evento, não, meu filho. Você precisa ir nesse. Se eu não sou titular, eu não vou, gente. Eu tenho um evento que eu sou titular, e eu prefiro ir nele. Neymar, não, eu jogo, estou no time. Quando as letras que vieram aqui. As letras que vieram tá difícil. Vamos lá, gente, vamos tentar organizar. Olha, Toda letra de fome. aqui, aproveitando que eu estou com o microfone, eu também retiro minha candidatura. Então, vamos lá. Então vamos lá. Vamos facilitar aqui, ó. Então, continuo no páreo. Vicente, Gilson, Paulo Henrique, Chico Teniuk, só. Então não para isso aí. Oi? 4 para 2 vagas. Agora, E se disseram, nós votamos uma. se quiserem fazer alguma defesa, ou mais alguma renúncia, ou algum acordo. Vamos, faça a defesa. Vamos fazer a defesa de cada um aí. Paulo Henrique, primeira defesa. Eu defendo que eu estou representando aqui os engenheiros se viram, os autônomos. Então, por isso que eu sou candidato a Fica aqui. Fica aqui. delegado. Fica aqui. Eu acho que não precisa nem não precisaria nem de defesa, não. Acho que o pessoal já conhece quem participa, quem não participa. Pronto, agora a CNU. Eu defendo a minha candidatura. Estou fazer 77 anos esse ano, né? Então, na verdade, eu quero usar os anos que eu tenho até os 80, porque depois de 80 eu vou começar a fazer outras coisas. Então, eu defendo a minha candidatura. Bom, eu acho interessante a gente ter delegado que não seja exatamente quem participa do dia a dia do sindicato, como a diretoria, né? Então, eu, como base do sindicato, estou sempre aqui, Zé Flávio deu uma puxão de orelha na turma que não está aqui, eu sempre que sou chamado, estou presente, né? Apesar de não fazer parte da direção. E acho importante essa presença no caso, no Conselho. Vou votar 1 a 1, e tem os 2 mais votados, são eleitos, os 2 menos votados são suplentes. Tudo bem? A gente já elimina um bocado de coisa. Fala o nome. Não, você pode votar em dois nomes. Olha, estão com força da. Você vota 1 a 1. Ô, Gilson, volta para cá para a gente poder. Se é urna, é mais complicado. Vota aberto. Eu vou dar um voto de reciprocidade. Pode votar contra mim. Ok. Então vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Peraí. Oi, peraí. Vamos organizar, gente. Vamos organizar, por favor, gente. Que apoio o Paulo Henrique, por favor, levanta para votar. Pode votar. Pode votar em quem quiser. Tá em todos. Não. Eleição plenária.
12. Os que votam, Vicente. Vai lá. 12. Que votam no Gilson. Bom, então, ficou eleito aqui o Seneuque e o Vicente, com 12 votos, claro, foi. E os dois suplentes, o Gilson e Paulo Henrique. Ei? Beleza? Nós temos 5 vagas suplentes. Direitinho aí, né? Então, as pessoas que alguém tem mais alguém aqui, os candidatos, tem 6 candidatos suplentes? São 6. Nós temos que eleger 5. Eu vou facilitar. Eu estou na mesa, eu não votei em nenhum dos candidatos aqui para não tumultuar e eu retiro. Então fica certinho. Todo mundo que sobrou está dentro. Agora, agora, a suplência, se o titular. Vamos organizar então. Vamos lá então. Não, tá simples, tem as preferências aí das duplas aí, a gente já vai formando aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui pelos titulares aqui, Murilo, vamos começar todos os titulares e a gente vai... Vamos começar pelo Zé Flávio. Quem que é o seu suplente? Ô, Gilson. Aí, ó, o cachê tem que talvez mudar. Porque se for o Gilson como suplente do CNU e o PH suplente do Vicente. Isso. Isso. Não, pois então, mas aqui pela votação já estava definido, gente. Senão a gente já tinha, na hora, tinha feito a proposta dos 4 votantes já serem automaticamente suplentes dos eleitos. Não vamos tumultuar, não, vamos organizar. Não, ele é suplente dos eleitos, do CNUC e do Vicente. O Gilson do CNUC e o PH do Vicente, gente. Já foi compulsório isso aí. Foi compulsório. Na votação 1, os que ficaram de fora são os suplentes dos que ficaram dentro dos 4. Não vamos tumultuar isso, não. Já está definido. Vamos lá, agora vamos para os. Isso. Agora vamos para os remanescentes aí. Maria Helena. Vamos lá. Não. Maria Helena, Renato não tem suplente. De conta, Maria Helena, olha, eu vou refazer a fala do Zé Flávio. Se for, tá? Nós não podemos, com todo respeito a todo mundo, eu sei que isso é uma mensagem política, mas não dá sindicato funcionar essa coisa. A grande reclamação da gestão que veio aqui é que continua a mesma coisa. Então, por isso que foi, a gente estava esperando o 4, veio o público A, a gente esperava, não veio. Não sei por que não veio, e veio um outro. Por isso deu um pouquinho de problema aqui, mas a gente volta tudo. E não tem discriminação contra ninguém, todos nós vamos participar. É só para a gente ver na política como é que a gente faz. E desorganizado, o Brasil não vai acontecer. A esquerda não cresce no Brasil. O Lula corre risco. Nós não organizamos. A única candidata do governo tem hoje, porque nós estamos mais ou menos. Qual é? Você deu conta aí? Não, eu não estou dizendo alinhado ideologicamente que o sindicato está aqui.
em várias pessoas, de várias ideologias na diretoria. Não, cabe a participação, sim, ou então não entra na diretoria. Porque tudo bem. Negociação coletiva, eu já fiz muito, certo? Eu não vou falar mais não. Não quero falar mais. Nosso presidente ficou de fora da discussão. Está acalorado aqui, Roberto Freire. Peço licença aqui, a turma está acalorada. Você perdeu uma discussão importante aqui. Eu só queria, Murilo, Paulo, só queria aqui fazer uma menção aqui ao Sheivson, entendeu? Que é um nosso diretor muito atuante aqui dentro do sindicato e que nessa plenária aqui hoje, tá certo, teve a honradez, tá certo, de ajudar essa plenária ao retirar o seu nome tanto para a titularidade da representação como também na suplência, para poder permitir que todos nós fôssemos contemplados. Sheivson, parabéns para você. Muito obrigado. Só um agradecimento, Marco Túlio, obrigado. É uma honra receber suas palavras e, como sempre, eu sempre procuro fazer com que o grupo convirja, né? Então, obrigado pelas palavras, é sempre meu intuito aqui, no meu papel no sindicato sempre é estar conciliando. Sempre que houver qualquer momento de divergência, eu sempre vou buscar a conciliação. Vocês sabem disso, é um perfil que eu tenho. Obrigado. O Eduardo fica da Bel, sobrou o Eduardo, fica da Bel. Deu. Aí a gente faz a festa junina. Na festa junina, todo mundo veste. Se a gente consegue, nós vamos ver como fica ele pode estar além de página e primeiro observador. Então, a gente precisa. A Minas Gerais, que seja tem quantos anos? Quantos anos tem a Vicente? Roberto? Quantos anos tem a Vicente? Quantos anos tem a Vicente? Alô? De 93 para cá. 33. 33. Há uma controvérsia, porque o sindicato, né, Roberto, o Sindicato Nacional dos Engenheiros foi criado em 1919. E aí o seguinte, era o Sindicato Nacional, que acabou sendo assumida essa titularidade pelo Sindicato do Rio, quando o correto seria, nacionalmente, nós termos a FICENGE como a sucessora do Sindicato Nacional dos Engenheiros. Por isso que eu fiz. Agora, a FICENGE, tá certo? Ela antes estava junto com o atual FNE. E o que o Roberto está falando é exatamente o momento em que separam as duas federações. Porque as duas federações, até quando estavam juntas, na minha opinião, teriam a fundação em 1919, na sucessão do Sindicato Nacional dos Engenheiros. Mas eu queria falar, era 33 anos. Primeira vez que o SENGE vai disputar a presidência com o condução militar. Não ganhou, porque todas as outras, não tinha condições de ganhar. Então, agora, nós temos uma condição concreta de Minas Gerais, eleito para presidente de 33 anos. Vamos mandar para
10 diretorias, Minas Gerais, do Estado da Cidade, nós nunca tivemos a chance de ter presidência da cidade. Então, é um momento importante, a gente, e eu peço aqui um compromisso de todos os delegados do pode ter dois que podem. Falar 33 anos, eu estou falando, Roberto, e o sindicato que Minas Gerais não teve chance real de ser ocupada a presidência da Vicente. Pela primeira vez, nós temos um candidato viável à presidência da Vicente. Não é o único candidato, mas ele é um pré-candidato. Eu falei até errado. O Túlio não é candidato, ele é pré-candidato. Para virar candidato, ele vai ter que se inscrever no Consenge. Tem um horário lá, o dia e as horas de se inscrever como candidato. Então, o Túlio é um pré-candidato, que eu estava falando, viável para ser presidente depois de 33 anos, que Minas nunca teve essa oportunidade. Então, daí a importância da gente poder participar e votar no Marco Túlio. Nós temos aqui em Minas, nós temos, contando os votos aqui, Minas Gerais, nós somos 11 votos. Então, o Marco Túlio já entra com 11 votos, numa combinação, né? Obviamente, nós estamos torcendo para que isso aconteça. Então, esse é o objetivo, da gente ter um consenso bom de debates políticos, que a gente possa ter um bom resultado aqui. E o consenso vai acontecer no dia 26, 27, 28 e 29, na parte da manhã, de agosto, no CREA. Vai ser realizado no CREA. Nós aqui, o Sindicato de Engenheiros, vai oferecer, no dia 28, comida de boteco aqui nessa área do sindicato, todos os delegados que vão participar do Consenge. Vão participar, nós vamos oferecer comida de boteco aqui no Sindicato de Engenheiros 28. E nós fizemos uma parceria com o CREA. O CREA está liberando auditório e salas para os grupos discutir. Além disso, tem outras questões que vai ser liberado, questão de informação, questão de internet, questão de funcionário, sonorização, lanches, que foi definido que nós vamos ter lanche no dia 27, 28 e 29. De manhã não vai ter lanche, vai ter lanche à tarde, dia 27, à tarde, dia 28, e na manhã, no final da manhã, 11h30, vai ter um lanche no sábado. Então, isso que eu falei é à disposição do CREA. O almoço, vai ter almoço no dia 28, 27 e 28 no CREA. Lá no subsolo vai ter o almoço pago pelo Congresso, porque o CREA não tinha condições de fazer esse pagamento. Então, aqui, nós vamos, o CREA, uma parceria com o CREA, que nós vamos fazer o congresso aqui. Por que nós procuramos o CREA? Porque a Ficenge não tem, os sindicatos e a Ficenge não tem dinheiro sobrando. Um congresso é muito caro. Vai pagar para delegado vir de avião ou de carro, vai ter que pagar hotel, né? Então, assim, não é uma despesa pequena em qualquer lugar que for fazer, é uma despesa grande. Por isso que o Sindicato de Engenheiros, nós procuramos o CREA e fizemos uma parceria com ele para diminuir o custo, que mesmo assim vai ficar caro. Hotel em Belo Horizonte não é barato e comida também não é barato. Então, assim, deixar o andamento está sendo esse. Nós estamos acertando agora. O CREA vai ter eleição para o CREA e o CONFER no dia 3, então está todo mundo envolvido. Já está acertado tudo, nós vamos agora só assinar o documento, só ter certeza do que o CREA vai disponibilizar, está certo. Nós vamos mandar o documento para eles acertar, e a Ficenge ter a tranquilidade de que esses itens que eu falei aqui não vai ter gasto da Ficenge.
Então, acho que era importante a gente falar isso, porque eu acho que a eleição do Marco Túlio, se ocorrer, que o Marco Túlio ele é a nível nacional, ele não é uma liderança local. Então, o importante é que a federação tenha uma liderança nacional, né, de preferência. Não é que as outras pessoas não possam ser, mas de preferência eu acho que ajuda, eu acho que melhora o movimento sindical, tem condições de fazer um grande debate e melhorar, e só não esquecer de Minas Gerais. Quando ele foi eleito presidente, a gente espera que ele não esqueça de Minas Gerais, porque às vezes as pessoas eleitas esquecem. Ô, Roberto Freire, você quer falar um minutinho aí para terminar? Não, é só dizer que gostei muito do encontro, gostei. Vocês conseguiram fazer uma proeza aí que afunilaram o suficiente até não votar. Isso aí foi uma coisa assim espetacular. Porque, na verdade, foram boas. para ser uma maneira, Sucesso. para ser uma maneira diferente, a gente não quis fazer isso. Talvez essa experiência possa, depois dessa, a gente possa fazer uma experiência diferente, que é fazer a inscrição um dia antes, que a gente já vem com a célula. Talvez a melhor coisa para evitar um certo desgaste. Próximo congresso, você põe inscrição um dia antes, no dia já vem a célula com todos os candidatos, aí é só marcar quem quer votar, vota num, vota no outro, já está, é só contar. Então... você continua, Roberto? Não. Não, ele tinha acabado, eu entendi que ele acabou. Eu tinha acabado. Eu estava só parabenizando vocês. É isso. Parabenizando. Roberto, queria agradecer a sua presença, tá? Você veio aqui na posse nossa aqui há 6 anos atrás, né? Isso. 4 anos atrás, você esteve aqui presencialmente na posse da diretoria. E esse ano você mandou, foi a Elaine, do Ficenge, e agradecer a sua presença aqui acompanhando o nosso encontro estadual. Agora a Maria Helena vai falar, porque ela tem direito, ela secretariou aqui, ela tem direito de terminar. Então, eu só gostaria de dizer, né, Roberto, Murilo, Sheifson e demais colegas, esses 3 anos, né, que eu estou lá na diretoria da Ficenge, eu quero dizer assim que tem sido um período muito agradável, não só de construções políticas, né, aprendizados, debates muito interessantes, como de construção de relações, né? Então eu achei assim uma experiência muito agradável de uma convivência harmoniosa e afetuosa, né? Já é a 4ª vez que eu falo em afeto aqui, porque eu vivo disso. E dizer que assim a importância da Ficenge continuar com essa força, com essa harmonia, né, e com pessoas que agreguem, né, na engenharia, nos sindicatos, né? Tem pessoas que eu conheci lá, vou citar uma dessas pessoas, não é a única, mas assim o Felipe, do Sindicato de Engenheiros, ele tem construído propostas muito interessantes, né, diferenciadas em negociação coletiva. O coletivo de mulheres, liderado pela Simone, umas propostas muito ricas também. A Simone tem sido convidada para vários eventos em fóruns nacionais e internacionais, e a gente quer uma engenharia sem machismo, a gente quer lutar contra o feminicídio, eu acho que deve ser uma bandeira nossa, né? Um público muito masculino, esse da engenharia, então essa reflexão precisa acontecer em nossos fóruns. Então, agradecer o Roberto, né? O Roberto, ele é um filósofo, né? Não é um filósofo profissional, não, mas ele sempre começa ou termina as reuniões com uma filosofia, com uma poesia. Eu acho que isso contribui para a harmonia do espaço, né? Então, acho importante valorizar isso e agradecer, assim, de forma muito sincera, essa convivência aí na diretoria da Ficenge em todos esses momentos. Obrigada aí. O Sheis vai falar, então nós vamos deixar o Sheis encerrar. Antes disso, eu queria só dar um aviso
os delegados eleitos, titulares e suplentes, se não tiverem dia no ano de 2025, não podem ser delegados. Tá? 2025 encerra dia 30 de junho o pagamento, não, 26, 30 de junho. Quem não pagou 2025, porque o 26 não está valendo, não. Porque 26 encerra agora dia 30 de junho. Então, quem não tiver pagamento, não pode ser delegado. Só essa informação. 25. É cheio. Não, é mesmo só para agradecer a todos vocês, né? Parabenizar e agradecer ao nosso presidente Roberto Freire, da FICENG, e parabenizar a todos pelo enriquecimento do debate, né? Facilitou bastante o nosso trabalho aqui. É isso aí, obrigado, gente. Gente, boa noite, um abraço a todos. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Você tem uma frase aí para acabar hoje? Termina para nós aí. Eu não me preparei. Hoje eu não me preparei. É uma ótima frase. Mas É uma ótima frase. Ô, Roberto, abração para você. um abraço a todos.